Vitória santista que é comemorada como uma final. Bahia 1, Santos 2, vitória de virada com a cara do Marcelo Fernandes, que montou a equipe de uma maneira muito interessante e conseguiu a vitória tão esperada num jogo de 6 pontos, que em um determinado momento do jogo, apesar do Santos estar jogando bem, sofre um gol e consegue uma virada fora de casa, jogando com propriedade, criando muitas jogadas, e em muito pouco tempo a gente conseguiu ver um time bem diferente daquele que a gente estava habituado a ver nos jogos anteriores. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado, atualizado, com informações, notícias e muita opinião sobre o Santos Futebol Clube. E que vitória do Santos agora há pouco contra o Bahia. Uma vitória excepcional. O Marcelo Fernandes conseguiu fazer com que o time tivesse um meio de campo mais criativo. O Santos conseguiu criar jogadas porque povoou esse meio campo, que deu muito certo jogando o Soteldo, o Jean Lucas e o Lucas Lima e o Rincon. O Soteldo jogando livre, ora ele jogava numa ponta, na outra, jogava pelo meio, ele tinha liberdade para criar. E é um jogador que precisa ter liberdade. Outro ponto importante para ser destacado é que o Jean Lucas, ele jogou na sua posição como segundo volante. É essa posição que ele rende mais. É essa posição que ele pode adicionar qualidade nesse meio de campo do Santos. E aí é um meio de campo que vai dar problema para os adversários, que vão ter que se preocupar em tentar marcar esses jogadores. O Lucas Lima, é verdade que o jogo de hoje, para o Lucas Lima, não foi um jogo mais apagado. Ele não apareceu tanto. Mas é um meio de campo interessante com esses jogadores. É natural que possa haver oscilações dentro de cada jogo, mas foi muito interessante ver esses jogadores jogando juntos. O Lucas Braga, que começou como volante, é um jogador muito voluntarioso. Ele errou bastante, mas é um jogador que mostrou e demonstrou muita vontade ao longo do jogo. Ele criava jogadas que muitas vezes ele acabava não concluindo para cruzamentos, mas ele é um jogador rápido, ele tentava criar. Não foi uma grande partida do jogador comparado a outros jogadores nesse jogo contra o Bahia, mas ele mostrou muita força de vontade. Depois entrou o Júnior Caissara e para fazer a sua posição de origem. Aí a gente viu uma zaga jogando Dodô, e o que foi muito interessante, que a gente havia trazido nos conteúdos anteriores, era essa posição que ele ia colocar o Dodô, jogando na zaga do lado esquerdo, dando cobertura para o Kevson. E o Kevson é um jogador muito interessante. Ele parte para cima, ele tem sim uma dificuldade na marcação, mas quando o Marcelo Fernandes colocou essa formação, ele dá um pouco mais de proteção. E é uma formação que, é claro, pode ser que todo jogo ela não funcione, mas funcionou muito nesse jogo de hoje, e acaba sendo bom tanto para o Dodô quanto para o Kevson, porque aí o Dodô não precisa ir para cima, não precisa correr tanto, e ele já não tem essa característica, e o Kevson não precisa voltar tanto porque tem o Dodô, então acaba um completando o outro. Isso foi bem interessante. O Rincon fez boa partida, apesar de que já começava a demonstrar cansaço no segundo tempo. A gente viu a entrada do Nonato no lugar do Lucas Lima, o Lucas Lima que fez uma partida mais apagada, tentou algumas jogadas. A gente viu o Soteldo jogando com qualidade. Um dos gols saiu de uma jogada ensaiada, inclusive os 2 gols foram de jogada ensaiada. Isso é muito interessante porque fazia tempo que o Santos não fazia gols de jogada ensaiada, e é importante notar
que o Marcelo Fernandes ele teve a oportunidade de treinar o time por poucos dias. Ele não teve o prazo, o tempo que teve o Diego Aguirre. Além disso, agora o Santos ele vai ter mais de 10 dias para poder treinar antes da partida contra o Vasco da Gama fora na Vila Belmiro. E a dúvida é se o Santos vai conseguir jogar com os seus com a sua torcida ou não, já que o Santos tem o problema que ele está respondendo por conta de ter arremessado um copo num jogo contra o Grêmio, e aí ele vai tentar recorrer, mas a princípio o jogo ainda é com portões fechados. Tomara que o Santos, com um time mais bem treinado e melhor posicionado como foi esse jogo fora de casa, isso nos dá uma esperança, porque o Santos jogou bem fora de casa. O Santos jogou com propriedade fora de casa, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. E aí, com o apoio da sua torcida, se o Santos conseguir reverter isso, se o seu jurídico conseguir reverter, pode ser ali um 12º jogador que vai ajudar o Santos num jogo dificílimo e mais um confronto de 6 pontos. É importante destacar que o jogo ainda não terminou, mas está empatando o Corinthians com o Grêmio, e seria interessante que o resultado permanecesse assim, ou até que o Grêmio possa fazer mais um gol e sair com a vitória, porque ele já vai jogar uma crise enorme para cima do Corinthians, que vai ficar uma diferença de 3 ou de 2 pontos. Então o campeonato ele vai dar uma boa embaralhada agora, porque tem o Goiás também, que está muito próximo dessa zona, e vai trazer ali um início de crise para outros times. E o Santos agora vai ter a possibilidade de descansar e de treinar durante alguns dias. Vai ter mais dias para poder preparar o time, os jogadores estarem mais inteiros e conseguirem treinar agora nesse estilo de jogo do Marcelo Fernandes. É verdade que o Santos continua procurando treinadores. Eu acho que depois dessa partida é mais um motivo que a gente, na minha opinião, o Santos deve continuar com o Marcelo Fernandes, porque é um técnico que já conhece o clube. Você via a vibração dos jogadores com o Marcelo Fernandes, a vibração muito grande depois do jogo, ele abraçando o Soteldo, eles que se dão muito bem. Eu acho que isso é uma coisa que conta também, claro que não é só o relacionamento com o profissional, mas a qualidade do trabalho. E nesse pouco tempo ele demonstrou uma formação muito interessante. O Santos não jogou de forma ofensiva, apesar dos 3 zagueiros. Ele teve sempre a opção de partir para cima com os 2 alas. A gente viu isso muito durante o jogo. A gente viu um meio de campo mais povoado e deu muito certo esse ataque com o Soteldo e com o Marcos Leonardo, só que o Soteldo ele fazendo uma posição livre, ele até em algumas situações ele voltava um pouco ali para fazer aquela criação da jogada. Então eu acho que foi muito interessante, deu muito certo, as substituições que ele fez também deram certo. Eu achei que ele tinha demorado um pouco para substituir, mas funcionou. O Furt, que tem uma estrela, é iluminado, fez mais um gol jogando por 5 minutos, fez o gol da virada no jogo contra o Grêmio, fez o gol da virada no jogo contra o Bahia. É um jogador importante, tanto quanto o Marcos Leonardo, que voltou a balançar as redes, isso é muito importante, fez o seu gol de número 50, para a idade que ele tem, é um recorde importante que ele está conquistando no Santos, e eu acho que foi uma vitória importante. Se o Santos tivesse perdido, realmente a crise se agravaria ainda mais e a distância para o Bahia. Se tivesse empatado, não teria sido de todo ruim, mas também não teria sido um bom resultado, já que o Santos perdeu o último jogo, o penúltimo jogo, né, agora para o Cruzeiro. E conquista uma vitória, recupera os pontos perdidos no jogo em casa e tem a oportunidade de, se talvez, né, dependendo de uma combinação de resultados, o Santos conquistando uma vitória difícil, que vai ser contra o Vasco, porque também se o Vasco ganha com jogo a menos, ele poderia até ultrapassar o Santos, então o Santos precisa realmente ganhar de qualquer jeito esse jogo com o Vasco, e talvez, dependendo do resultado do próximo jogo com o Bahia, que provavelmente seja fora de casa, com um empate ou com uma derrota do Bahia e uma vitória do Santos, o Santos consegue não se salvar definitivamente, mas consegue sair da zona ou até empurrar outros clubes para essa posição na tabela, que é o caso.
do Corinthians e do Goiás também, que estão em situação complicada no campeonato. Mas foi uma vitória que realmente o torcedor santista tem que comemorar. Foi uma vitória como se fosse uma final, porque esse jogo ia representar muito para o futuro do Santos. Ele continua vivo, né, na briga, continua ainda na zona de rebaixamento, mas continua vivo, continua com chances. E uma vitória importante fora de casa, jogando de uma maneira que a gente não tinha visto o Santos jogar ainda fora de casa, com uma equipe mais organizada e uma equipe que demonstrou que gosta muito do Marcelo Fernandes. Se o Marcelo Fernandes conseguir ter esses jogadores na mão e conseguindo montar bem, porque é claro que o jogador ele é receptivo quando o técnico ele monta, ele escala bem o time. Quem não se lembra do Jean Lucas saindo chateado com a Aguirre quando joga fora da posição e depois é substituído durante o jogo? O jogador mais caro do Santos, o jogador que tem mais qualidade fora do time. Então, o que o Aguirre não conseguiu ver em 5 jogos, o Marcelo Fernandes viu em 1. Quer dizer que o Fernandes vai ganhar todos os jogos, vai sempre fazer boas substituições, vai sempre acertar? É claro que não, né? Mas é fato de que ele conseguiu ter em pouco tempo visão, conseguiu ainda fazer com que jogadas ensaiadas funcionassem dentro do jogo e conseguiu armar uma equipe com números que são bem melhores do que nos jogos anteriores. A gente viu um Santos nos primeiros 4 minutos colocando 2 bolas na trave, não dando chance para o Bahia. Por muito pouco o Santos não saiu com resultado, se não fosse a linda defesa que o goleiro do Bahia fez. E é importante ressaltar a vibração dos jogadores e do João Paulo, que fez uma defesa muito boa, que ele tirou uma bola do ângulo, realmente fez uma partida excelente, e no último lance do jogo, ele salvou o Santos novamente. E a vibração do jogador. Importante destacar também que teve participação do Joaquim nos gols. Muito importante destacar isso. Então, tudo o cenário desse jogo, tudo como aconteceu, ele deu a possibilidade dos jogadores ali elevarem a moral para o próximo jogo. Ter agora uma semana para trabalhar tranquilo, para recuperar os jogadores, para fazer mais treinamentos. E eu acho, na minha opinião, que o Santos deveria, se ele ainda tem intenção em contratar um técnico, que eu acho que para tirar o Marcelo Fernandes tem que ser um técnico de ponta. Não sei se vale a pena pagar um caminhão de dinheiro, se talvez os resultados saírem, se talvez o Santos conseguir o resultado no próximo jogo contra o Vasco, é de se pensar. Eu, por mim, já deixaria o Marcelo Fernandes e você vai avaliando, se dependendo, futebol é resultado, o Santos precisa se salvar. Mas eu acho que vale a pena, ainda mais depois desse jogo, dar uma chance para o Marcelo Fernandes continuar treinando e conseguir extrair o melhor desses jogadores. Porque, além de tudo, eles gostam do trabalho e da filosofia do Marcelo Fernandes. Ele foi contratado justamente porque ele tem esse bom trabalho de vestiário. A comemoração dos jogadores foi muito bonita de ver, foi muito grande no final do jogo, comemoração junto com o Marcelo Fernandes, e o grupo realmente apoia muito, e deu muito certo. Eu acho que o Santos faz um jogo importantíssimo, isso pode ser usado para agora fazer com que o Santos consiga melhorar a equipe. A gente não viu, acabou nem precisando da entrada do Morelos, a gente viu um Furt muito bem, ele realmente fez escolhas muito boas ali nas substituições. Achei que estava na hora também de substituir o Lucas Lima, colocou o Nonato, que é um jogador que tinha entrado muito mal na última partida, não comprometeu, apesar que jogou pouco tempo. E a gente viu um Santos jogando com maior qualidade. E a gente viu o melhor jogo do Santos no Campeonato Brasileiro jogando fora de casa. Então tem vários pontos positivos a se destacar. Tem também algumas falhas que aconteceram, que tem que ser corrigidas, mas é natural, né? Agora, houve, comparado ao último jogo contra o Cruzeiro, o jogo de agora, uma mudança muito grande. Isso tinha acontecido no jogo contra o Grêmio. Apesar que o jogo contra o Grêmio teve aquele gol que o Santos contou com a sorte, né? Contou com um milagre, vamos dizer assim. Agora, esse jogo não, ele virou com propriedade, criou as jogadas, teve serenidade para fazer o resultado, não se precipitou, não se abalou, não tomou 2 e 3 gols ali, porque o que acontecia com o Santos era um time desmoronar.
Então a formação é muito interessante, que dá para utilizar essa formação em casa também. É legal, claro que ele vai treinar, vai ter novas opções que podem ser testadas, mas essa formação a gente consegue jogar com o Kevson nessa posição, jogando em casa, na Vila Belmiro, ele vai dar muito trabalho ali nas pontas. E tentar fazer com que o Dodô possa crescer ainda mais jogando dessa forma. Você preserva um pouco o jogador Dodô e ele pode ajudar na zaga também. Eu achei que ele fez boa partida. No geral, o time jogou bem. O time foi bem participativo, o Soteldo comemorando, tentando, os jogadores com a cabeça mais organizada, não demonstrando tanto nervosismo no jogo. Eu acho que tem muitos pontos positivos para se tirar e eu acredito que tem que dar uma chance aí pro Marcelo Fernandes. Mas é isso, pessoal. Agora é a gente comemorar. Temos dias aí para que o Santos possa se preparar melhor e assim que surgirem novas notícias, novas informações, eu trago aqui para vocês no canal, tá certo? Então, a qualquer momento eu volto com um novo conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima.